uma palavra abençoada no Salmo 91. Hoje pela manhã, Salmo 1, também uma palavra muito abençoada. E nós cremos que essa noite vai fechar com chave de ouro, né? Pastor Alain, ele é um expositor bíblico. E se você quiser saber de Deus, você tem que procurar na palavra de Deus, que é a Escritura, que é a Bíblia Sagrada. E eu admiro pastores que são expositores, porque a palavra de Deus, ela não mente. O homem pode mentir, mas Deus não mente. E quando nós levamos a sério a palavra de Deus, nós vamos crescer espiritualmente, nós vamos ser abençoados. Então, levanta a sua mão aqui para frente, vamos orar e colocar o pastor Alain diante do Senhor. Pai, nós queremos agora colocar diante do Senhor a vida do pastor Alain. E queremos pedir, Pai, que o poder, a graça, a unção do Teu Espírito esteja sobre a vida do Teu Filho. Usa-o com poder, com autoridade, na ministração da Tua palavra nesta noite. E que através desta ministração sejamos exortados, repreendidos, edificados, conforme a vontade e o desejo do Senhor. Assim nós oramos e o colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz, amém? Por gentileza, abra sua Bíblia no Salmo de número 126. Salmo de número 126 é o texto bíblico que nós vamos pensar, expor, refletir essa noite, para a gente fechar aqui essa nossa celebração, essa minha participação, pelo menos nessas celebrações. Eu quero louvar a Deus mais uma vez por essa oportunidade, por estarmos aqui, por percebermos o quanto Deus tem falado aos nossos corações, como tem sido abençoado para nós estarmos aqui. Minha gratidão mais uma vez à igreja, eu tenho certeza que Deus tem falado aos nossos corações e vai falar ainda mais essa noite. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Eu vou ler o texto, Salmo 126, e aí quando terminar de ler o texto, a gente vai caminhar por dentro dele, aí praticamente frase por frase, para ver o que é que Deus tem para falar conosco essa noite. Eu fiz uma espécie de progressão do raciocínio, trabalhando em cima do tema dessa celebração. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas o que que isso quer dizer na prática da nossa vida? Então, no Salmo 91, a gente viu como é importante morar com Deus, habitar com Deus. Morar nesse esconderijo significa proteção com Deus. Aí dá para dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje de manhã a gente viu o que é que Deus pode fazer com um homem ou uma mulher que é capaz de dizer não para o sistema de malignidades do mundo, e sim para Deus. Deus o transforma numa semente, o planta e ele dá resultados na história. E para a gente fechar aqui hoje, usando as palavras do pastor, com chave de ouro, a gente vai no que é a memória histórica. Até aqui nos ajudou, significa que tem uma memória envolvida no processo. Como é essa memória histórica? A nossa salvação é uma salvação que tem história para contar. Toda a nossa vida cristã é uma vida com dimensão de testemunho. Temos uma história para contar. Temos uma memória histórica. E isso a gente vai ver a partir do Salmo 126. Amém, irmãos? Acharam aí? O texto bíblico diz assim, ó: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes do Neguebe. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Amém. Se você olhar na sua Bíblia aí em cima, provavelmente está escrito cântico de degraus, né? Ou cânticos de subida, ou cântico às ascensões. Algumas colocam cânticos de romagem, não é? Esse é um texto especial, irmãos, porque ele tem um recorte bíblico
Nós temos na Bíblia, pouca gente atenta para esse fato, uma espécie de inário de todas as fés cristãs do mundo, que é os Salmos. O livro ínico cantado, a música da Bíblia, a melodia cantada na Bíblia é os Salmos. Dentro dos Salmos tem um recorte de 14 salmos, do 120 até o 134, chamados cânticos de subida, porque geograficamente Jerusalém era a cidade mais alta da região. Então todo mundo que viajava para lá uma vez por ano para adorar a Deus com a família, subia para Jerusalém. Provavelmente, uma das ideias que se tem é que a partir do momento que a família saía de casa para ir até Jerusalém prestar o culto, saía em ato de subida, em ascensão, o que é geograficamente comprovado, mas também metaforicamente interessante. Ir adorar a Deus é um ato de ascensão. Então esses cânticos são cânticos para quem está subindo, são cânticos para quem é uma espiritualidade leve o suficiente para subir, porque tem gente que é espírito de gravidade, só cai, né? Não tem nada que o eleve, só o prenda ao chão. Então esse cântico já começa com uma equipe de pessoas viajando, e aqui nesse cântico tem uma memória histórica em ação. Quando o Senhor nos trouxe de volta. Eu acho tão espetacular, eu queria que você pensasse comigo por um momento nisso aqui, ó. Imagina você, sua casa, sua família, pensa aí, visualize os seus amados. E vocês resolvem sair da sua casa e vão até Jerusalém para prestar esse culto a Deus. E à medida que vocês estão indo, vão parando, porque iam em caravanas, até para evitar os bandidos da estrada. Jesus contou a parábola do bom samaritano, que mostra o que acontecia com quem viajava sozinho. Imagina que tem grupos viajando nessas estradas. De repente paravam em alguns lugares para acampar, geralmente à noite, e era nesse momento que se contavam as histórias de Israel, fortalecimento da identidade nacional. De repente esse grupo, imagina você com seus amados aí, e com mais alguns grupos de irmãos aqui, chegavam num determinado local, acampavam, montavam as suas tendas, faziam uma fogueira, os velhos sentavam com as crianças para contar histórias, e de repente alguém entoava uma música, tem uma melodia envolvida, e começava a cantar isso aqui, ó, quando o Senhor nos trouxe de volta. Imagina os meninos pensando, como é que foi isso? Houve um tempo em que nós desobedecemos a Deus, não demos atenção à voz de Deus, e o que aconteceu foi um cativeiro babilônico. Babilônia devastou a nossa terra, levou a gente embora, destruiu o nosso canto, ainda cobravam que a gente cantasse lá, mas a gente não conseguia, só que a gente acreditava que Deus ia tirar a gente lá, e Ele tirou. Então quando a gente voltou desse tempo, com o coração quebrantado, arrependido, e sabendo que o Deus, nosso Deus, é Senhor de todas as viagens, inclusive dos cativeiros, a gente voltou com a boca cheia de sonhos, a alma cheia de risos. Por incrível que pareça, essa história pode ser contada na vida de todo mundo que está aqui hoje. Todos nós só conseguimos chegar a essa idade aqui, porque Deus tem andado conosco de cativeiro em cativeiro, de libertação em libertação, todos os dias da nossa vida. Eu estou falando a uma plateia absolutamente vitoriosa. Vocês venceram cada cativeiro que já caíram. Se estão aqui hoje, estão para poder cantar esse salmo. Quando o Senhor nos trouxe de volta, a nossa boca era cheia de sonhos e de risos. A igreja é feita disso. Converse com qualquer cristão minimamente inteligente, ele vai te dizer que a história da vida dele é feita de cativeiros nos quais Deus arrebentou e trouxe ele de volta para a sua vida e para a sua história. Alguns ainda estão na fase do cativeiro, mas isso faz parte. É o jeito de Deus, a pedagogia estranha divina, de lidar com as nossas crises e nossos problemas. Os processos de Deus, eles acontecem assim. E o texto começa dizendo assim, ó, quando o Senhor, aliás, detalhe desse texto, é um texto vitorioso.
Voltou aí, meu amigo? Aí, que benção, né? Isso sempre acontece comigo, irmãos. Quando não é isso, acaba a luz. Só que eu acho que a minha cota de energia esgotou lá em São Paulo, 3 dias sem energia, falhou o microfone. Rebobina aí, eu sei onde eu parei. Amém? Preste atenção numa coisa aqui, ó. O texto que nós lemos é um texto de profunda celebração. É festa, é alegria, é cântico de lembrança, de memória de onde Deus nos tirou. Só que tem um detalhe que, sinceramente, irmãos, é um detalhe difícil da gente engolir no século 21. A igreja brasileira, eu vou ficar aqui no Brasil, a igreja brasileira do século 21 é uma igreja que se acha vitoriosa demais. E esse é um problema. Porque grande parte da vitória cantada nas igrejas brasileiras são vitórias dela própria, sem a ação de Deus. Nós conseguimos, nós vencemos. Basta observar o que se canta na maioria das igrejas. Eu posso, eu consigo, eu quero. Deus é quase um bichinho de estimação, uma espécie de leãozinho de pelúcia de Judá. Esse texto aqui quebra isso, porque esse texto já começa deixando bem claro, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro. No segundo versículo ele vai dizer assim, ó, a nossa boca se encheu de riso, o Senhor fez grandes coisas por nós. Ou seja, o texto está dizendo uma das coisas mais tremendas da fé cristã. A minha vitória, a nossa vitória, só pode ser digna de ser celebrada aqui, para a glória de Deus, se antes de qualquer coisa a gente tiver certeza que nenhum de nós venceu porque é forte. A gente venceu porque o Senhor nos fez vencer. A vitória é dele, acima de qualquer coisa. Você vai ver isso, por exemplo, na vida de José do Egito. Olha que interessante. José do Egito é um homem extraordinário, levantado por Deus para lidar com a maior potência da época. Aí José tem filhos. E um dos filhos, o nome que ele dá é Manassés, que aqueles que não conhecem direito, diz Manassés significa esquecimento. Não, Manassés significa o Senhor me fez esquecer da minha dor. Esquecimento comum é só doença, mas quando Deus me faz esquecer, aí é cura. Se o Senhor estiver na minha vida, todas as minhas vitórias terminam para a glória dele, e aí o ciclo está completo. Ele me ajudou, ele me levou para o cativeiro, ele me libertou, ele me deu vitória, então eu termino e começo nele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Qualquer vitória da igreja não é nossa, é dele. Só lhe deu glória. Amém? Nós estamos no mês da reforma, né? É bom relembrar alguns solas, né? Porque por enquanto é só lamento, né? Esse texto começa dizendo isso aqui, ó. Quando o Senhor me trouxe de volta. Outro detalhe bonito desse texto, ainda no verso 1, é que ele começa diferente dos outros que eu li aqui, o 91 e o Salmo 1. Esse aqui começa no plural. É uma experiência comunitária, é cantar com o povo da igreja. Aliás, irmãos, pensa numa coisa maravilhosa, é o que a gente acabou de fazer aqui. Eu estava ali pensando, eu comecei tentando cantar, mas graças a Deus, para livramento de vocês, eu parei. Mas eu comecei a ficar escutando, percebendo essa experiência que é cantar. Porque o Salmo aqui trabalha com isso. Muita gente na igreja não faz ideia do que significa isso aqui. A experiência de cantar juntos. Primeiro, nós não estamos aqui para produzir nas pessoas lá fora o êxtase do nosso canto. Talvez esse seja o canto que, escutado de fora, é mais difícil de ouvir. É a mistura do desafinado com quem não sabe cantar. Eu não sei qual é pior. Já pensou nisso? O desafinado, por exemplo, não tem ouvido musical. Então ele canta mais alto que todo mundo, ele está nem aí. Não é? Agora olha que incrível. Vem o Espírito de Deus e recebe esse louvor com mais alto nível. Isso porque ele tem o canto do serafim. Já parou para pensar nisso? Significa que quando ele percebe o amor que a gente tem para louvar, a Bíblia diz que Deus é amor, então ele se reconhece no próprio canto, então ele corrige a melodia e lá em cima a gente canta melhor do que qualquer um aqui embaixo, porque essa glória não é para nós, é para ele. Por isso que aqui não é uma festa, nem um aplauso para nós, mas uma celebração só dele. Todo louvor é para ele, toda vitória que a gente tem é dele, todos os nossos fracassos também veio dele, e cada lição que a gente aprende nisso é para a glória dele. Tudo se resume no Senhor de todos os nossos cativeiros. Quando o Senhor nos trouxe de volta. Tem um detalhe aqui, ó. É Deus dizendo assim, ó, eu levo vocês para o cativeiro. E eu dou um tempo lá. Irmãos, quando Israel foi para o cativeiro, gerou um caos na época. Porque, presta atenção nisso aqui, ó. Quando a Babilônia entrava numa cidade para levar cativo, ela estratificava o povo. Primeiro que eles levavam era qualquer pessoa de sangue nobre ou de alguma inteligência suficiente para gerar alguma guerra, alguma revolução. Você vai ver que a Babilônia entra em Israel, leva esse povo, inclusive leva Sadraque, Mesaque, Abdenego, Daniel. Lembra disso? Gente esperta, jovem, inteligente, bonita, que pudesse fomentar alguma revolução. A segunda leva era povo trabalhador, trabalhador braçal, gente que pudesse fazer serviços. E a terceira leva era o resto das pessoas que ficavam. Quando a Babilônia saía dessa cidade invadida, quem que sobrava? Só gente detonada, gente com algum problema, aqueles velhos já quase morrendo.
esse tipo de gente ficava para trás. Aí olha que interessante, a Bíblia vai mostrar que Babilônia entrou em Israel, estratificou, levou esse povo escravo e deixou o profeta Jeremias para trás. Imagina. Provavelmente eles olharam para Jeremias e pensaram, é só um velho que chora, fica. Interessante que na Bíblia, geralmente quando Deus chama um profeta, o profeta não quer. Hoje parece que todo mundo quer ser profeta. Não tem alguma coisa errada aí? De repente vem Jeremias e fica. Só que fica escrevendo, andando e chorando. Lamentações nascem disso aí. Olhando todo esse caos, toda essa coisa. Só que é interessante que no meio do povo que foi, tem um profetão. Muito parecido com os profetões de hoje. E a mensagem que o profetão pregava está na Bíblia. Ele pregava isso aqui, ó, paz, paz sobre todos vocês. Pouco tempo e Deus vai tirar vocês daqui. Aí, nisso, o profeta Jeremias que ficou, está escrevendo uma carta. E quando ele manda essa carta, sabe o que a carta diz? O nosso Deus está dizendo, vocês não vão sair daí agora. Casem por aí, plantem vinhas e fiquem. Isso vai demorar. Vocês estão aí porque vocês não ouviram a voz de Deus. O pregadorzão dizia, não, relaxa, é só paz. Vem Jeremias e diz, não, fica aí porque a coisa vai piorar. Quem vocês acham que o povo ouviu? O profetão. E até hoje ainda ouvem o profetão, não é? Até hoje eles ainda ouvem os abracadabra gospel, eles gostam dessa manipulação de auditório. Tem sempre alguém prometendo alguma coisa. Esses dias eu fui numa igreja, achei estranho, o pastor disse assim, vire para o seu irmão e profetize. Aí eu fiquei pensando, peraí, se todo mundo virou e profetizou, logo todo mundo é profeta, não é? Se todo mundo é profeta, tem uma coisa muito perigosa acontecendo aqui agora, porque o espaço bíblico é um Deus que levanta um profeta para falar ao seu povo. Se todo mundo é profeta, cadê o povo? A gente sumiu com o povo de Deus, é um negócio muito esquisito. Na Bíblia, a única vez que um profeta profetizou para outro profeta, deu morte. 1 Reis 13. Como é importante quando a gente segue as coisas pelas quais Deus nos fala. Porque mesmo que a gente vá para um cativeiro, a gente vai para uma escola divina das aprendizagens. E lá no final a gente vai poder gritar um salmo. Quando o Senhor nos trouxe de volta, a gente estava como quem sonha. É tão tremendo, o texto está dizendo assim, ó, eu preciso confiar no time de Deus, no tempo de Deus, tanto para me levar para um cativeiro, quanto para me tirar de lá. Não é tão simples acreditar, irmãos, nessas coisas que eu estou te colocando aqui. Eu sei que o que eu estou pregando é quase um anti-evangelho no século 21. O evangelho do século 21 é tudo facilidade, top, é maravilhoso. E o que eu estou te dizendo é o contrário, que Deus também leva para cativeiros, que Deus também machuca, que Deus também fere. A gente cantou isso aqui. Mas eu estou te dizendo que sempre termina com um Deus que nos arranca do cativeiro e nos traz de volta. Porque o final de tudo que Deus faz sempre termina em vida, porque Ele é Deus de vida e Deus de vivos. Olha o que diz o texto, eu estou no verso 1, ó. Quando o Senhor nos trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. A ideia do sonho aqui é muito bonita. Obviamente não é o sonho da noite, de dormir, mas é aquela sensação de dizer, será que eu estou vivo? Sabe aquela coisa, alguém me belisca? É isso aqui, ó. A gente está de volta, a gente voltou para Sião, a gente está na nossa casa, a gente pode cantar de novo os hinos das nossas terras aqui, a gente tem de novo a alegria de pisar num lugar que é nosso. Deus nos trouxe de volta. É como se ele dissesse assim, ó, eu posso olhar para trás e saber, eu passei por um cativeiro, muita gente morreu por lá, mas Israel enquanto nação não, então nós chegamos aqui e nós estamos de pé. Isso a gente pode contar aqui hoje. Muitos de nós passaram pelo pior, pelo caos, mas a gente está aqui essa noite dizendo obrigado, Senhor, porque eu cheguei aqui, eu quase não acredito, mas eu estou aqui porque a tua mão tem sido bondosa comigo. Fala se você não já passou por alguma situação que quando você passou, você disse, né, eu nem acredito que eu passei por isso. Mas eu passei porque a mão de Deus tem me sustentado. E sabe o que é mais interessante? A gente passa porque essa experiência comunitária aqui também ajuda a curar. É aqui que a gente recebe a bênção de alguém. É aqui que às vezes você chega num culto detonado, o abraço de uma irmã na porta já é capaz de te ministrar leveza. Já passou por isso? Tem dia que você chega aqui, uma frase de um louvor é capaz de quebrar tudo, virar a chave, e você vai para casa sabendo, Deus ainda está comigo, Deus ainda tem falado ao meu coração, porque quando a gente entra aqui, irmãos, a gente sai do cativeiro e Deus nos traz de volta, enche a gente de sonhos. Eu queria que você saísse daqui essa noite, em nome de Jesus, libertando a potência do sonho. A gente está vivendo uma geração tão estranha, parece que quase ninguém sonha mais hoje, tem medo de sonhar, pessoas que estão sepultando sonhos. Não faz mais nada, não olha mais no futuro, no máximo acredita que daqui a algum tempo vai conseguir isso ou aquilo, mas não tem mais sonho nenhum.
É estranho, eu gosto da situação de uma senhora de 82 anos, que levantou de manhã, olhou para o espelho e gritou: o que essa menina está fazendo no corpo dessa velha? Tem que haver alguma coisa em você muito mais forte do que só isso. A profecia de Joel diz que quando o Espírito descesse, até os velhos sonhariam sonhos. É isso que Deus está dizendo para você aqui hoje. Permita que o Espírito Santo abra os seus horizontes e você enxerga que estar aqui não é para simplesmente bater uma carteira ou fazer uma agenda de cultos e se transformar em alguém tão vivo quanto o banco à sua frente. Mas trazer você para cá para ser alguém tão cheio de Deus que você possa sair pela cidade espalhando sonhos. Você crê nisso? Olha o que diz o verso 2. Então a nossa boca se encheu de riso. É interessante isso. Só que aqui eu tenho que fazer um parênteses daqueles, doloroso. Por incrível que pareça, se tem uma coisa que me irrita profundamente, é quando eu chego na maioria das igrejas, que hoje é a maioria das igrejas, e eu vejo uma espiritualidade tensa, dura, esquisita, de cristãos que não conseguem sorrir. Parece que para ser humorista na igreja tem que desviar, porque aqui é proibido rir. É interessante que eu vejo mães beliscando filhos e eles chorando. Ou seja, chorar pode, rir não. Vai entender. Não é? Uma tensão, um negócio esquisito, pesado o tempo todo. Você já viu gente que, até para cumprimentar com a paz, você sabe que não é paz que veio dali? Muito pesado, esquisito, complicado, não tem nada que seja felicidade, leveza. Tudo que tem para contar é de peso, de angústia. Olha o que o texto está dizendo. A nossa boca se encheu de riso. A alegria, irmãos, é uma dimensão fundamental da fé cristã. Um cristão sem alegria é uma contradição ambulante. Isso não significa que você vai sair rindo o tempo todo. Até porque, como diz uma música da década de 80, sorrir é bom, mas sorrir de tudo é desespero. Né? Típico de brasileiro, que ri sem entender. A ideia aqui é diferente. O riso aqui é um riso de profundidade. É aquele riso de discernimento. Riso que só quem é cristão de verdade sabe. Está no pior dos dias da vida, está desempregado, arrebentado, mas existe nele uma certeza: o meu Deus não pode ser atingido pelas minhas circunstâncias. Ele está além, acima e muito maior do que tudo isso. Logo, eu sei que no final eu vou terminar bem. A boca vai encher de riso. Eu acho tão tremenda essa expressão, porque a ideia dele é daquele riso que enche mesmo. O sentimento hebraico aqui é de encher. Sabe aquele riso que você dá e que você fala, você não aguenta segurar e escapa? Sabe quando você tem que rir, não pode? Você já passou por isso? Você tem que rir, não pode, você tem que segurar e de repente a boca encheu de riso. Essa é a expressão. Já viu? Tem até um meme na internet de uma jornalista que não aguenta, não consegue se segurar e começa a rir no meio da notícia. Você já viu isso? Aí a gente anda em algumas igrejas e o que eu vejo é um tipo de crente estranho, que ele pensa, não, isso aí é pecado. Ele sabe que se ele tiver um pouco de alegria, ele não se suporta, porque ele ainda tem problema com a liberdade cristã, não é? Aí sabe o que é mais estranho para ele? É que qualquer notícia angustiante, terror, principalmente psicológico, aí ele se sente bem. A sensação dele é que Deus é um sádico celestial que gosta disso. Quantas vezes você já viu isso aqui, ó? Se o Senhor me abençoar, eu vou ler poesia para o Senhor a semana inteira. Ninguém faz isso. Se o Senhor me abençoar, vou fazer a melhor lasanha da minha vida e vou colocar no almoço de domingo. Ninguém faz. Mas se o Senhor me abençoar, vou ficar uma semana de joelho em cima do milho. A sensação é que o Deus sádico lá de cima gosta de te ver detonado. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, o Pai de Jesus, Ele só quer te amar num nível tão poderoso que você volte a ser feliz por aquilo que você é, filho amado do Pai, filha amada do Pai. Isso é a nossa alegria. Eu acho tão tremendo que Jesus um dia chamou os discípulos e fez um test drive da fé. Jesus falou assim, ó, eu não vou ficar aqui, mas vocês vão, preguem, façam a obra. É test drive. Aí Jesus dizendo, deixa eu ver como é que funciona a igreja sem eu fisicamente presente no meio deles. Os discípulos vão, quando voltam, já voltam errado. É incrível. É muito da gente, mas Jesus já detecta o erro no testemunho. Senhor, até os demônios, a gente se regozija, porque até os demônios se submetem a nós. Jesus falou, está errado. Se a alegria de vocês é porque o demônio rolou no chão, está errado. Jesus está dizendo, só tem um motivo para vocês estarem alegres. O nome de vocês está escrito no livro da vida, memória. Olha que tremendo. O que ele está dizendo é, não é essa coisa bizarra, o estranho, o maluco, que faz com que você entenda que a minha palavra, a minha presença está em você. Não é essa fé tensa, densa, perigosa, cheia de 9 horas, de tramas e de dramas. Não, é uma fé livre, feliz, que te faz ser filho do reino.
Eu acho tão bonito quando um dia Jesus está pregando e tem um grupo de fariseus, que até hoje existem entre nós. A igreja venceu todos os inimigos, menos o fariseu. Até hoje ele é do mesmo jeito. Aí vem Jesus e olha assim para aqueles homens e diz: a quem compararei os homens dessa geração? Aí Jesus procura uma ideia para comparar, ele para e lembra. Olha que incrível. Ele diz: são como meninos sentados nas praças brincando. Quem tem criança pequena aqui sabe. Se você levar o seu menino para a praça e ele sentar, está doente, não é? Quem não senta é você. Agora veja que Jesus tem um mundo para ganhar, parou para ver criança brincar. No dia que ele parou para ver, os meninos não brincaram, eram meninos birrentos. Um propunha lamento, ele não lamentava, propunha dança, ele não dançava. Ou seja, olha o que Jesus está dizendo e eu me alegro por isso. Jesus está dizendo para os fariseus: deixa eu ver com quem que eu vou comparar vocês. Vocês são meninos birrentos de igreja. Não tem graça brincar com vocês. Olha o que Jesus está dizendo. Eu não vim ao mundo para brincar com meninos chatos de religião. Não tem chita, esses são chatos. Eu não vim aqui para brincar com menino chato de religião. Eu vim para ser feliz com as felizes crianças do reino, aquelas que fazem a festa da celestialidade, aquelas que sabem que seu pai é feliz o suficiente para te mandar um fruto do Espírito que começa com amor, alegria e paz. Se você não sorrir com isso, não ri com mais nada na vida. Queria que você saísse daqui hoje liberto de si mesmo. Amém? Tipo um autoexorcismo. Só para você poder lembrar do quanto você é mais bonito quando sorri. Do quanto você fica mais leve quando é livre, do quanto o Espírito de Deus encheu a sua boca de riso. Não é uma bênção? Se você pudesse ver seu rosto aqui, você ia ver como melhorou demais, seu ombrinho já desceu, você está mais leve, que maravilha, provavelmente vai dormir melhor essa noite. É uma bênção, irmão. Só tem coisa boa aqui, relaxa. É Deus te chamando para ser feliz mais uma vez, a partir daquilo que Ele já fez em você. Você crê nisso, irmão? Aí o tipo de coisa que você pode levar um receba para casa, né? O texto diz assim, verso 2, então a nossa boca se encheu de riso. E tem mais, a nossa língua com cânticos de alegria, ou seja, não tem contradição, tem riso na boca, a língua produz cânticos de alegria, e no plural, cânticos de alegria, ou seja, eles estão dizendo assim: Deus, quando o Senhor trouxe a gente de volta, a gente estava ali sem saber direito o que estava acontecendo, tudo que a gente fazia era sorrir e cantar. Ou seja, não tem uma explicação teológica do porquê Deus me trouxe, eu nem quero. A única coisa que eu quero saber é que eu não estou mais escravo, não tenho mais correntes nas minhas mãos e nos pés, eu estou livre para ir onde eu quiser. Então sabe aonde eu vou primeiro? Para o céu. Eu vou cantar, eu vou celebrar, eu vou ser feliz, eu vou dizer obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez em mim. Às vezes eu vejo algumas pessoas, por exemplo, que mesmo no mais tremendo dos hinos, por exemplo, a letra do hino está falando que ele venceu a morte. Aí você olha na cara do irmão, tem certeza que ele está no velório. Ele não venceu nem a morte dele, quanto mais a de Jesus, né? Porque está pesado, complicado, não sente a leveza da vida. Como é perigoso isso. Uma fé cristã que te apequena para a vida, não te faz caminhar na história, te deixa preso, num nível de cativeiro da qual não sai nenhuma música. Olha o que o texto diz, cânticos de alegria. Aí tem um detalhe que é fantástico. Eles estão como quem sonha, num nível tremendo de vida, a boca cheia de riso, a língua cheia de cântico. Imagina essa cena. Imagina por um minuto essa cena. É uma festa. Eles estão cantando juntos, a boca cheia de riso, a língua cheia de cântico, não são mais escravos, e de repente eles param para escutar o que os outros estão dizendo deles. Isso significa que as pessoas que estavam em redor, provavelmente na viagem de subida, olharam aquele povo feliz, cantando e celebrando. Ou melhor ainda, voltando do cativeiro, Deus tirou ele do cativeiro e as outras nações estão sabendo. Saiu em todos os jornais da Palestina naquela época. O texto está dizendo isso aqui, olha o que eles estão dizendo. O Senhor, e se dizia entre as nações, o Senhor fez grandes coisas por eles. Irmãos, é tão tremendo. O que eles estão dizendo é assim, a gente nem precisou pregar, e as outras nações já estão dizendo aí que foi o Senhor quem fez isso. Eles estão dizendo em todos os canais de mídias deles, o Deus deles é verdadeiro, o Deus deles é poderoso, e o Deus deles ainda quebra prisões, e ainda liberta vidas, ainda promove salvação, ainda promove alegria, ainda promove felicidade. Olha que tremendo, qual é a notícia das outras nações? O Deus deles bota sorriso na boca deles. O Deus dele coloca louvor nos lábios deles. A pergunta que eu te faço com base nisso aqui hoje é: como é que as pessoas da sua rua, onde você mora, observam a sua vida cristã? Que tipo de testemunho tem lá? Para ficar melhor a imagem, se você fosse transferido aqui da cidade hoje para um outro estado, os vizinhos da sua rua ali, eles iam fechar a rua para você não ir, porque você é a bênção e a luz do lugar, ou eles iam fazer uma festa porque o crente enjoado vazou de lá?
Quem que é você na rua de casa? Percebe como esse texto te atinge aqui hoje e a mim também? Ele é um texto de urgências e de experiências, de vivências da vida. É trazer para o hoje aqui, ó, para a gente saber que Deus está falando com a gente agora, em pleno século 21, outubro de 2024. Não é um texto para amanhã ou para quem não veio, é para a gente. A gente está aqui hoje e Deus está falando com a gente. O mundo precisa saber que o que eu fiz em vocês é verdadeiro, sem que vocês precisem ir lá dizer, apenas quando vocês cantam, apenas quando vocês sorriem. O texto é tremendo, tem uma pregação profunda sobre Deus, todas as vezes que a gente canta, todas as vezes que a gente sorri. Olha que coisa bonita, ó. Verso 2, eles falam sobre essa notícia das nações. Aí no verso 3, eles mesmos confirmam, sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Esse aqui é um daqueles versos que a igreja recorta, coloca como tema de pregação em congresso e nunca pensa sobre ele, não é? Tudo quanto é crente com programação neurológica cristã sabe disso. Grandes coisas fez o Senhor por nós, aí o povo termina, e por isso estamos alegres. Uma tristeza de dar dó, não é? A ideia do texto é dizer que não tem como eu terminar dizendo, por isso estamos alegres, se eu não entender o que isso significa. Isso é o que eles estão dizendo? É que o povo está sabendo que Deus nos libertou. É que a gente está com a boca cheia de riso e a língua cheia de cântico. Por causa de tudo isso, é que nós estamos alegres. Olha que tremendo. Eles estão dizendo assim, ó, a nossa alegria não é um ato emocional vazio. A nossa alegria não é produto de um remédio para dormir. A nossa alegria não é uma cócega emocional feita por alguém que manja de administração de público. A nossa alegria não é manipulação emocional de guru celestial. A nossa alegria tem história, passado, presente e futuro. Nós estávamos lá porque Deus levou. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe. E amanhã estaremos com Ele lá na glória. Logo, passado, presente e futuro. É para a glória dEle. Tudo é memória. É por isso que a gente tem um memorial uma vez por mês aqui chamado ceia. Não tem? Nessa igreja? Naquele momento você simplesmente faz o tempo bugar. Vem o Espírito de Deus e diz assim, ó, façam isso em memória de mim. Memória, lembrança, passado. Examine-se a si mesmo, agora, presente, até que ele venha, futuro, amanhã, passado, presente e futuro, num copinho de cálice e um pedacinho de pão. Porque o ideal não é você encher a barriga, é sarar a alma e dizer para o tempo e para a história que ele é alfa e ômega, princípio e fim, que eu estou com ele no ontem, no hoje e no amanhã, porque a minha vida foi toda para a glória dele. Somos histórias que Deus está contando no tempo. Você percebe como isso tudo é muito mais profundo que apenas uma passada de leitura no texto? Há uma história envolvida no processo. Qual é a sua história? O que é que você conta, por exemplo? Ou melhor ainda, como que as pessoas contam a sua história? O discurso do outro. Porque aqui tem esse discurso. E se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Você já parou a pensar nisso aqui? Ó? Nações pagãs, idólatras, cheias de problemas, estão dando testemunhos da ação de Deus sobre Israel? É brilhante, é o texto dizendo assim, ó, a minha missão não acontece apenas quando eu viro uma espécie de super missionário e vou pelo mundo. Não tem os irmãos com aquela ideia de que o missionário é uma espécie de Indiana Jones gospel? Aqui é diferente. Aqui o que ele está dizendo é que a grande missão que o Espírito de Deus faz, nem sempre é comigo andando pela vida e fazendo um monte de coisas. É apenas comigo sabendo que eu sei que Deus me tirou lá do cativeiro, então estou com a boca cheia de riso e a língua cheia de cântico, e o mundo passa por mim, tem uma certeza, se ele está alegre assim, é porque o Deus dele é verdadeiro. Se ela chegou até aqui, é porque o Deus dela é vitorioso. O mundo sabe que o seu Deus é de verdade, e ele sabe isso por causa de você. Por isso eu quero te fazer um desafio essa noite. Vá para além do adesivo no seu carro. Viva uma fé cristã para além da camiseta que você tem de crente. Ou você acha que só você coloca uma camiseta de crente, sai pela rua e ninguém vai perceber que você serve a Deus? Quando você sai com a camiseta aqui, ó, filho de Deus, não sei o que lá, de Jeová, né? Fogo puro na terra, o povo passa e pensa, bom, tem alguém aí que acredita. Ele precisa saber se aquilo é verdade. E sabe como é que eles vão saber? Pela sua capacidade de cantar e sorrir, mesmo depois que saiu do caos. Essa é a fé cristã. Ela é esquisita, ela é diferente, ela não tem a ver com os padrões do mundo, não respeita lógicas mundanas, mas uma certeza ela tem. Nós caminhamos de cativeiro para vitória, porque em todo o tempo a gente está seguro pela palavra em nós gerada através do Espírito Santo. Interessante que até aqui, eu estou literalmente na metade do Salmo. Até aqui no verso 3 é festa, é celebração. Só que é gente, é humano. E onde tem gente, tem humano, tem uma coisinha chamada desgaste.
Por exemplo, o primeiro milagre que Jesus opera é num casamento, na metade do casamento acaba o vinho. Por incrível que pareça, é quase uma história das nossas vidas. Faz de tudo para entrar na faculdade. 2 anos tranca a matrícula, não é? Casa com a pessoa dos sonhos. E percebe que sonhos também podem virar pesadelos. Não é? A coisa começa a esvaziar, sem graça. Você já percebeu que a nossa felicidade é um processo que dura muito pouco? É porque ela habita uma palavra chamada enquanto. Isso é felicidade. Por exemplo, você está aqui esperando a pessoa que você ama, que foi viajar, fazer um curso no exterior, ficou 1 ano. Você está naquela ansiedade, no aeroporto, na rodoviária, esperando. A pessoa aponta lá, você está com o coração a 1000. Aí você vem e abraça. Quanto tempo dura esse abraço? Porque se você não soltar, os dois caem, a perna começa a doer, não é? Você já percebeu que a felicidade habita esse lapso vexatório de tempo, enquanto? Felicidade da comida está nos 3 primeiras garfadas, o resto é só para gente crente, né? O banho, é uma maravilha a sensação do banho, mas se você fica demais, o dedo começa a enrugar, dá um negócio esquisito, você tem que sair, não é? Aquilo que dura pouco, que está enquanto se estabelece, desaparece. A gente é assim, a ambiguidade humana, a vulnerabilidade humana. Do nada a gente perde a alegria. Você está no meio da festa e quer ir embora. Está no meio da alegria, tem tudo. Por exemplo, o sonho da pessoa, eu vou tomar um café da manhã de hotel. Ele vai para o hotel e não toma café. Já percebeu isso? Porque desgasta, eu quero, mas não quero. É como dizia Lacan, o desejante não quer o que o desejo promove, ele só quer desejar. É tipo o cachorro correndo atrás da moto, não sabe o que fazer se pegar uma. É o desejo, tem que me moldar e me envolver o tempo inteiro comigo. E eu não sei direito o que vou fazer com isso. Aí vem o Salmo, olha o salmista o que ele faz. No verso 4 ele já começa a perceber, Senhor, isso aqui está bom demais, a gente está com a boca cheia de riso, a gente está cantando, está uma maravilha, mas quer saber, Senhor? A realidade nossa é que a gente está aqui e essa alegria vai acabar daqui a pouco. A gente é ex-escravo, ex-cativo. A gente tem muita coisa para construir, tem memórias traumáticas para lidar, a gente tem situações das emoções para consertar. A gente está feliz hoje, mas tem um processo imenso. Sabe o que a gente vai fazer, Deus? Oração. Metade do salmo é festa, a outra metade é oração. Olha o verso 4. Senhor, restaura os nossos cativos, assim como renovas as correntes no Negueb. Olha que tremendo, ele usa uma imagem da época, lá no sul de Israel, os desertos, aquela coisa toda, fica muito tempo seco, sem nada, até que vem as chuvas. Quando vem as chuvas é uma festa de cores, porque crescem flores, plantas, água para todo lado. Essa imagem eles usam para orar a Deus aqui, ó, no meio do salmo. Ainda é salmo, ainda é um cântico de alegria, mas no meio do cântico de alegria tem uma pontinha humana de perigo. Então ele grita, Senhor, a gente sabe que essa alegria vai secar, a gente sabe que vai dar aquela coisa ressecada na alma, que a nossa vida vai dar uma virada em algum momento. Então antes de tudo isso, a gente está te dizendo, restaura a nossa sorte, manda as tuas chuvas sobre a sequidão da nossa alma, porque a gente sabe que quando essa coisa ressecar vai dar ruim. Mas olha, a gente ora, Pai, porque a gente conhece que o Senhor, como também Deus das águas, as chuvas que o Senhor mandar vão fazer o nosso deserto florescer. A gente sabe, Deus, que a gente pode até parar de sorrir, mas a gente não vai perder a fonte da alegria. Então a gente ora logo agora, Senhor, não deixa ressecar a alma. Manda a chuva da Tua palavra para lavar a minha alma seca. Essa é a sensação que eu tenho para Deus aqui hoje, fazendo em algumas almas. Talvez você esteja aqui com a alma ressecada, seca. Essa é a noite do Espírito Santo de Deus fazer chover a vida sobre você. E você novamente sentir o cheiro da planta, da flor, de um Deus que trabalha em jardins também. Olha que coisa bonita que é isso, ó. Ele ainda vai mais, no verso 5 ele diz assim, ó. Os que semeiam em lágrimas, colherão com cânticos de júbilo. O que ele está dizendo é tremendo, está dizendo, Deus, eu sei que a coisa vai ser complicada. Notem que, gente, olha que tremendo. O primeiro versículo começa com a boca cheia de riso. Primeiro e segundo versículo. Primeiro é sonho, o segundo é riso. A gente está no verso 5 e as lágrimas já estão aqui. Sabe por quê? Porque estão no mesmo palco, o rosto. É muito próximo. Entre o sorriso e a lágrima está no mesmo rosto. Vem o salmista e diz assim, Senhor, a coisa está complicada. E a gente vai sair semeando com lágrima. Mas a gente vai voltar, olha o texto, com cânticos de júbilo. Eles gostaram do negócio do canto. Eles estão dizendo, Senhor, talvez mude a letra, talvez mude a entonação, talvez não seja um acorde positivo, um acorde mais negativo, mais quebradinho, uma dissonância no meio, mas uma certeza a gente tem, Senhor. O Senhor é o Deus dessa melodia. O Senhor é o Deus de cada aspecto dessa nossa vida. As harmonias celestiais também se estabelecem aqui.
É o texto dizendo: eu sei que vai ter dia que eu vou sorrir, vai ter dia que eu vou chorar, vai ter dia que eu vou prantear, mas uma certeza eu tenho: em todos esses momentos, o Senhor vai estar comigo. Eu posso orar, eu posso falar a Deus. Você já parou para agradecer a Deus pelo fato de que você pode falar com Ele? De que você pode falar sobre tudo com Ele? Qualquer coisa. Você já parou para perceber que o seu Deus, o Senhor a quem você diz servir, não precisa de filtro na sua oração? Como diziam os teólogos antigos, não tem oração errada. Errado é não orar. É você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu nem sei o que eu vou falar aqui, tá bom. É como a oração de Teresa de Ávila, uma oração que até hoje causa arrepios em muita gente. Senhor, eu não te amo, mas eu quero querer te amar. Isso muda tudo. Tomara que você saia daqui hoje sabendo que o Deus em quem você crê não é uma abstração filosófica, um bichinho teológico que a gente coloca dentro da igreja. Ele é Senhor soberano de todas as circunstâncias. Ele é Deus do cativeiro e é Deus da libertação. Ele é Deus do sorriso e é Deus da lágrima. Ele é Deus do pranto, mas é Deus também da festa. Ele é Deus do luto, mas também é Deus da ressurreição. Ele botou essa palavra na história. É por isso que a gente está aqui hoje. Olha que coisa bonita. Para finalizar o Salmo, verso 6. Aquele que sai chorando, de novo, o choro voltou. Aquele que sai chorando a plantar a semente, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. É bonita essa cena. Ele está dizendo assim, ó, ele sai, tudo que ele tem quando sai é choro, mas quando ele volta tem dois, tem cântico de júbilo e os feixes que ele plantou. É tão tremendo, ele está dizendo assim, ó, Deus, além de nos tirar do cativeiro, nos trazer de volta e nos colocar sonhos. O Salmo começa com a ideia visualizada, sonhos, que você não pega, mas ele termina com você com o braço cheio de coisa para carregar, porque o nosso Deus não é apenas o Deus de uma teoria, é também o Deus de uma prática. Ele faz os sonhos se transformarem em vidas. A gente planta, mas colhe, porque a mão dele está estendida sobre nós. É por isso que essa igreja está de pé 112 anos, porque esse Deus tem andado com a gente à medida que a gente foi avançando na história. Muita coisa foi plantada aqui chorada, mas hoje está carregando os seus feixes. Muita gente entrou aqui sem fazer ideia do que faria na vida, mas saiu daqui cheio de vida, porque onde Deus existe tem vida para todo lado. Até a brasa é viva, lá em Isaías capítulo 6, e o serafim tem que pegar com matenais, porque tem vida perto de Deus o tempo todo. Se você está aqui hoje, precisa ter vida na sua espiritualidade. Vida no que você faz, vida no que você canta. Porque se não tem essa vida, sabe o que termina acontecendo? Você se torna apenas um produto espiritual de igrejas. Sabe aquele crente fantasmagórico que ninguém conversa direito? Por exemplo, uma das coisas que mais me alegra, irmãos, é saber que o nosso Deus, Ele faz a sua estreia milagrosa, o ministério milagroso de Jesus estreia naquele casamento que eu te falei. Acabou o vinho, Ele vai lá, faz mais vinho e de melhor qualidade para a festa não acabar. A festa que tinha tudo para entrar para a história como o fiasco total daquele ano, se transformou na festa relembrada no mundo inteiro todos os anos. Não te alegra saber que o Jesus da Bíblia não estragou uma festa, pelo contrário, ampliou uma festa? Porque se você acredita que é bom saber que Jesus não estragou uma festa que ele foi convidado, isso significa que nós, como cristãos, não temos o direito de estragar a festa de ninguém. Não é? Ou seja, se está tendo festa por aí e não estão te convidando, presta atenção. Que tipo de crente você está sendo? Está estragando a festa dos outros, está chato. É tão tremendo quando a gente é aquele tipo de pessoa que quando chega numa festa, a gente sabe que o Espírito Santo foi junto, então ele produz alegria, ele produz celebração. Seu nome é nome das festas, não porque você faz todo mundo virar, mas porque você chega com a boca cheia de riso, e que tem riso tem contagiante. O Espírito de Deus te trouxe aqui essa noite para renovar as forças, e você sair daqui sabendo que nos desertos onde Deus habita, as chuvas voltam a vir, e voltam a produzir frutos. Amém? Fica de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração com você. Eu queria propor a vocês aqui hoje a gente fazer uma oração diferente. Será que você consegue fazer uma oração inteira sem pedir nada? Vamos abrir mão da mendigância espiritual, vamos pedir, né? Só que ao invés de pedir, a gente vai hoje agradecer. Você consegue fazer uma oração de gratidão a Deus? Consegue? Você tem motivos para agradecer? Se você não tem, vão alguns aqui, ó. Você está vivo, já é um grande motivo para agradecer a Deus. Imagina, se você conseguiu escutar tudo que eu falei até aqui, sinal que o seu cérebro está funcionando bem, sinapses neurais, é uma maravilha. Você não faz ideia, então agradece a Deus.
Se você piscou até aqui, lubrificou a córnea, por isso não ficou cego. Agradeça a Deus. Olha que maravilha. Se você está aqui hoje e alguém da sua família está aqui com você, você já tem um bom motivo para agradecer a Deus. E mais do que tudo isso, você é parte desses 112 anos aqui. Ó. Você tem motivo para agradecer a Deus. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. A palavra dessa noite é gratidão, Senhor. Assim como nós somos habitantes do esconderijo do Altíssimo, nós somos transformados em sementes e plantados por Deus. Hoje nós temos sementes para plantar no mundo. Fomos arrancados dos cativeiros. Então tudo que a gente tem essa noite aqui, Senhor, é uma explosão de gratidão na alma. Eu quero te agradecer por cada mulher que está aqui dentro hoje. Guerreiras que trabalharam e venceram tanta coisa, e elas estão aqui ainda hoje, dando o ar de sua feminilidade na experiência cristã dessa igreja. Obrigado por cada homem que está aqui dentro, Pai, cada criança, cada senhor, senhora, obrigado, Deus, porque essa igreja faz parte da história dessa cidade. E essa cidade precisa saber que nós não somos apenas um prédio entre prédios na geografia morta de uma cidade, mas nós somos um lugar de histórias e biografias sendo relembradas, feitas, transformadas por Ti. E quando tudo estiver seco aqui, obrigado, Deus, porque a Tua mão é capaz de fazer jorrar as águas da vida e frutificar, florescer. Obrigado por colocar um oásis no deserto de cada vida aqui hoje. E acima de qualquer coisa, Senhor, obrigado por encher a nossa boca de riso, o nosso coração de sonhos e os nossos lábios de cânticos de alegria. Obrigado por manter a nossa cabeça no céu, o coração nas escrituras e os pés no chão. Obrigado, Deus, porque nenhum de nós pode sair daqui batendo no peito porque fez algo. Todos nós estamos aqui por causa do Senhor. Obrigado, porque ninguém veio aqui pelo que o Senhor vai fazer. Todo mundo está aqui pelo que o Senhor já fez. Obrigado, Senhor. A palavra é gratidão. Amém. Os irmãos podem sentar. Hoje é o segundo domingo do mês, é o dia do levantamento da nossa oferta de missões. Vou chamar o Júlio aqui à frente. Nós vamos estar cantando uma música e nessa música o irmão vai sair do seu lugar e trazer aquela oferta que você preparou durante o mês para fazer a sua entrega hoje. Lembrando que os nossos missionários da nossa junta de missões estão nos campos, alguns em lugares difíceis de trabalhar. Lá eles estão e carecem das nossas orações, das nossas ofertas. E você, ao entregar a sua oferta, esse dinheiro ele vai estar sendo enviado para esses missionários que lá estão trabalhando, levando a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem Jesus. Então esse é o momento de você fazer a entrega da sua oferta. Horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Você pode ficar de pé, vamos cantar. Acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for
coração que chora, o abraço que consola. A tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo do mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver além do meu olhar. A tua mão está. A tua mão está. Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. O que preciso tem, está. Deus está. É o meu consolo. Deus está. Nossa esperança. Ele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo do mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver além do meu olhar. A tua mão está. A tua mão está. Se eu for ao céu, o mais profundo do mar, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, a tua mão está. Em todo tempo, Senhor, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo do mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver além do meu olhar. A tua mão está. A tua mão está. Glórias a Deus. Amém. Eu gostaria de novamente chamar o pastor Alain e a Meg para receber uma homenagem da nossa comissão de eventos, a MAG, né? Então chama a comissão de eventos, estará entregando para vocês um mimo, né? E nós desde já agradecemos a você, pastor, por ter aceitado o nosso convite, estar conosco nesse final de semana. Que Deus abençoe muito o seu ministério. Creio que foram mensagens assim que muito nos edificaram. Que Deus continue abençoando o irmão, a sua família, viu? Obrigado, pastor. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Deus abençoe o senhor. Amém, irmãos. Que Deus abençoe o casal e o pastor Alain por tudo que ele fez por nós nesse final de semana.
Não sei se você quer ter uma palavra de... Não, então, o nosso culto está encerrado. Vá na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.